E tá começando mais um programa Ao Encontro, Ao Encontro levando você mais próximo de Deus. Com o quê? Com vários... Gente, olha, a gente leva você mais próximo de Deus com mensagens lindas de reflexão. Tem também aqui, tudo é possível, sempre uma história incrível que com certeza vai tocar o seu coração. E sem falar nas músicas, nas entrevistas, dicas de maquiagem, dicas de moda também, tudo isso aqui no programa Ao Encontro. E claro, eu quero saber, você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu, você está esperando o quê? Se inscreva no canal, deixa o seu like aí e aproveita para comentar. Comenta o que você está achando do programa, que tipo de assunto você gostaria de estar vendo aqui no Ao Encontro. Vem com a gente, quero ver, hein? Para aqui um pouquinho o vídeo, já deixa aí o seu like, tá bom? E agora, vamos para a mensagem? E na reflexão de hoje a gente vai falar sobre uma história nada boa, uma história triste da Bíblia. A gente vai falar sobre o primeiro assassinato da humanidade. Vamos falar da história dos irmãos Caim e Abel. Caim, agricultor, e Abel, pastor de ovelhas. Você já deve ter escutado falar, onde Caim mata Abel por inveja. Mas como assim, Tati? Você pode conferir a história completa no capítulo 4 de Gênesis. Mas eu vou dar uma parafraseada aqui nessa história para você. E como todo mundo sabe, Caim, ele estava lá, ele foi fazer uma oferta ao Senhor. E o Senhor rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. O que levou Caim a se revoltar e matar o seu irmão. Mas vamos entender o que Deus falou comigo tanto nessa história que eu precisei vir aqui para falar com vocês. Interessante que na Bíblia, na palavra, fala que Caim juntou algumas coisas e ofereceu a Deus. Você dá até a entender que ele pegou qualquer coisa que estava ali. Ele pegou o que tinha pela frente, talvez com pressa, talvez tipo, aquilo não é tão importante, então vou pegar aqui as coisas que tá aqui mais fácil, né? E vou lá ofertar para Deus. E Deus não aceitou a oferta dele. E o que a gente aprende, já começa aprendendo nessa lição, é que o que será que você está oferecendo hoje para Deus? Qual que é a sua oferta para Deus hoje? Às vezes você está aí, você passa o seu dia inteiro trabalhando, né, na correria danada, e quando sobra um pouquinho de tempo ali, você vai lá e ora um pouquinho rapidinho, porque você já está com sono e você tem que dormir. É como se fosse bater cartão, né? Bater cartão da oração. Muita gente faz isso. Ou então, você não quer, né? Não tem o tempo para ficar, para parar, para ler a palavra. Não dá tempo, a minha vida é muito corrida. Eu não consigo separar esse tempo para Deus. Então, eu não leio. Ou muitas vezes eu leio, mas eu não consigo entender nada. Mas por que será que você não consegue entender nada? Será que você realmente está colocando o seu coração ali para ler a Bíblia? Parando, dedicando o seu tempo? Porque é tão engraçado, né, gente? Eu acho assim, se a gente for parar para pensar, a gente passa, quando alguém te convida para ir para um restaurante, você vai no restaurante, você fica lá, você conversa com seus amigos, você dedica ali, né, horas. Se me convidarem para ir no restaurante todo dia, eu vou querer ir todo dia no restaurante, eu vou ficar ali sentada por horas ali, comendo, conversando, né? Se alguém te convida, se você ainda frequenta festas, bares, quantas horas você se dedica a isso? Quantas horas do seu final de semana você se dedica a isso? Quantas horas do final de semana, da sua semana, você se dedica vendo séries na internet? Assistindo jogos, futebol, entre outros? Gastando o seu tempo em TikTok, gastando o seu tempo em redes sociais. Quantas horas você fica nas redes sociais? E aí, quando alguém fala para você, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra, não tenho tempo. Não dá, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso. Você já parou para pensar
quanto tempo você para da sua vida para ensinar os seus filhos sobre Deus? Não dá, porque meu filho acorda cedo demais, e aí eu tô indo trabalhar e quando eu volto tarde demais, ele já está dormindo. Então não é prioridade para você. Você entende que não é prioridade para você ler a Bíblia, não é prioridade para você conhecer a palavra, não é prioridade para você deixar de ver uma série da Netflix para se dedicar a Deus, para conhecer mais dele. Você nutre as suas amizades aqui da terra, mas você esquece de nutrir a sua amizade com Deus. Olha que forte isso, né? Aí eu te pergunto, mas o que será tão mais importante do que você dedicar o seu tempo àquele que deu a vida por você? O que pode ser mais importante que isso? O que pode ser mais importante do que você ganhar a sua salvação e viver eternamente ao lado do Pai? O que pode ser mais importante que isso? Me fala. Não é brincadeira, não. Os sinais estão vindo. As coisas estão acontecendo. Isso aqui que a gente vive, esse plano que a gente vive, isso aqui que a gente está vivendo hoje, pode acabar assim, ó. Mas a eternidade não. E você, até quando eu te pergunto, até quando você vai colocar Deus em segundo plano na tua vida? Até quando? Tá na hora de fazer como o Abel, pegar o melhor do teu tempo. Sabe, às vezes, Tati, realmente você faz muita coisa, não tem como, mas não interessa. A hora que você parar para você ler a palavra, a hora que você parar para se dedicar a Deus, faça isso de todo o seu coração. Esse texto, ele não está querendo dizer de dízimo, de dinheiro, de melhor, do que tem de melhor ou de pior. Não, ele não quer dizer isso. Deus só está falando, não me deixe em segundo plano. Não me trate de qualquer jeito. É isso que ele está falando para você. Porque se você me tratar de qualquer jeito, eu não vou te reconhecer. E, gente, tudo que nós mais queremos nessa vida é ser reconhecido pelo nosso Pai. Então para hoje e pensa, olha essa mensagem, volte essa mensagem e tente entender. Você está agindo hoje na sua vida como Caim? Ou não, você está agindo como Abel. Você está entregando o seu melhor, o melhor do seu tempo, o melhor do que você, o melhor da sua dedicação. Não deixe se distrair com coisas do mundo. Não deixe que coisas do mundo, porque é só você parar e pensar. Você dedicar um final de semana inteiro para as redes sociais, para tudo aquilo que eu falei, tá tudo bem, mas se você dedicar um final de semana inteiro para Deus, aí é demais? Será? Não. Nunca deixe de louvar, nunca deixe de adorar. Só assim você vai conseguir nutrir a sua amizade com Cristo, nutrir realmente demonstrar o teu amor por Cristo, só se você conhecer a palavra. Então faça disso aqui a coisa mais importante da sua vida. Não deixe Cristo, não deixe Deus como segundo plano na sua vida. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu
falar que tudo vai passar. Aleluia. Olha só. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. E não chores, quem cuida de você não dorme. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus, não chores mais. Deus está no controle de tudo. E no quadro Tudo é Possível de hoje, eu trouxe aqui uma cantora que passou por uma história que, olha, eu vou falar pra vocês. Você vai precisar segurar aí o choro para não se comover com ela, gente. E ela está aqui hoje, forte, cantando, com essa voz maravilhosa que vocês acabaram de ouvir. Olha, tem que aplaudir. Tem que aplaudir. Ela está aqui comigo, Érica Natieri. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui juntamente com você, Tati, nesse programa. Tô muito feliz. Eu te vi, você sabe que você apareceu no meu Instagram, né? Sério? Do nada você apareceu. E eu olhei e falei, quem é essa pessoa? E comecei a ver seus vídeos, ouvi você cantando e eu falei, meu, que voz maravilhosa. Eu preciso levar um pouco, né, dessa mulher lá no nosso programa. E daí eu fiquei sabendo que você tem uma história realmente que eu, como mãe, eu posso dizer para você que te ver aqui hoje é realmente assim incrível, porque eu não consigo nem imaginar a possibilidade de passar pelo que você passou, e eu queria muito que você estivesse disposta a abrir seu coração aqui pra gente. Amém, muito obrigada, né, primeiramente pelo convite, fico feliz, né, que Deus tocou no teu coração para nos trazer aqui, é sempre uma honra, né, poder estar participando aqui do programa, conhecendo também, né, mais um programa aqui na cidade de Taubaté. Eu estou recentemente aqui, né, em Taubaté, faz um ano que eu estou em Taubaté, eu morava em Lorena e o Senhor nos trouxe para cá. E esse processo que eu passei, né, na minha vida foi justamente na cidade de Lorena. Eu falo que é a cidade do processo. Ah, meu Deus. A cidade do processo. Foi onde o Senhor me trabalhou em mim, me moldou e me fez passar pelo vale mesmo. Érica, deixa eu perguntar uma coisa. Você sempre foi cristã?
Sempre. Nasci no berço cristão, né? Minha mãe é missionária, né? Mulher de Deus. Me criou na casa do Senhor. Hoje é que você parece ser muito novinha para ter toda essa bagagem que você tem. É chato te perguntar a idade ou não? Acho que ainda não, né? Para mim gente, mas para ela ainda não, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 27. 27 aninhos. Nossa, nova. 27. E como que foi? O que aconteceu na sua vida? Qual que foi o momento na sua vida que você olhou e falou assim: Jesus está comigo? Olha, tantos momentos, né? A gente que cresce na igreja, a gente vê Deus trabalhando de várias formas na vida da gente, né? Como eu te falei, eu cresci no berço cristão. Meu primeiro CD foi com 10 aninhos de idade, né? Então, assim, eu comecei no ministério muito cedo, assim, muito nova. E minha mãe, né, desde o ventre, ela sempre fala que desde o ventre, ela recebia promessas, né, de profetas que tocavam na barriga dela e falava assim: eis aí uma levita que você está gerando, que vai louvar o nome do Senhor. Então, assim, desde o ventre, o Senhor me escolheu para essa obra, né, de louvar a Ele. E, né, voltando, né, ao processo, ao que eu passei, o processo foi no ano 2019, né? Eu estava viajando em Mato Grosso do Sul, num congresso. Eu já cantava e tudo mais, cantava até hoje, né? Canto até hoje, quer dizer. E aí, eu tinha acabado de lançar um CD, que era o CD Soberano Deus, que é um CD, assim, que foi um marco no meu ministério, porque esse CD, ele dividiu, ele foi um divisor na minha vida, águas assim. Na sua isso. Vida. E esse CD tava uma bênção, assim. Deus começou a soprar. A canção Soberano Deus chegou a bater 3 milhões de visualizações no YouTube, nas igrejas pentecostais, né? Porque eu sou pentecostal. As igrejas pentecostais, os grupos de irmãs colocavam Soberano Deus, vários louvores desse CD. E aí o Senhor abriu as portas, eu comecei a viajar. E eu tava num momento muito, assim, maravilhoso do meu ministério, né? Mas aí eu fui em Mato Grosso do Sul, num congresso, louvar. E naquele congresso Deus usou um profeta, que ele veio lá do meio da igreja. Eu estava lá no púlpito, ele veio em direção a mim, no meio da igreja, chegou até mim e disse assim: Érica, Deus manda te dizer que você vai passar por um vale, por um processo terrível na sua vida. Ai, não é isso que a gente quer ouvir de profeta. Que a gente quer ouvir, não. E quando eu recebi isso, meu coração assim, meu Deus do céu, gelou. E eu falei, não vem aquele pensamento: esse profeta tá doido, não vem não. Então, a gente como ser humano, a gente é falho, né? Quando ele saiu, eu pensei assim, falei: misericórdia, tá repreendido. Tá repreendido em nome de Jesus. Não quero processo. E eu tava numa fase tão boa, eu falei: misericórdia, processo agora. Agora, né? Com tudo acontecendo. Tudo acontecendo. E aí, mas ele falou assim: você vai passar por um processo, mas Deus manda te dizer que Ele estará contigo nesse processo, te sustentando no processo. E depois desse processo, Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. E aí eu recebi aquela palavra, mesmo com o coração fechado, mas assim, temerosa, né? Estava com aquele temor, assim, do que Deus falou, porque foi muito forte quando Deus usou aquele homem. E aí, quando eu cheguei em casa de viagem, de Mato Grosso do Sul, eu descobri que estava grávida. A minha primeira gestação. Aquela alegria. Aquela alegria. Mas eu tinha até esquecido da profecia, nem passava pela minha cabeça que o processo estava aí, né? E aí, eu acho que até se tivesse passado nesse momento, falar: nossa, era mentira mesmo, né? Você iria pensar nisso, né? Com uma bênção dessa. Então, né? A gente nem imagina, né? E aí, meu esposo, todos ficaram felizes, né? Minha família, primeira gestação, a gente já tinha 5 anos de casado. Nossa. Então, assim, foi um momento, assim, muito feliz pra nós. A minha mãe, todos ficaram muito felizes, né? E aí começou, né, o processo da gestação. E minha gestação, ela foi tranquila, né? Aparentemente, assim, tranquila. Não tinha nada do que dizer, assim, nossa, tá com alguma coisa, não. Sempre foi tranquila, fazia o pré-natal bonitinho, tudo bonitinho, fazia ultrassom, tudo bonitinho. E aí, quando chegou no 6º mês, eu senti umas dores, mas não era nada grave, né? Assim, a minha bebê, ela tava encaixando para nascer com 6 meses de gestação. E aí, quando chegou nessa fase, eu tava sentindo muitas dores, eu ia cantar, e eu sou pentecostal, como eu disse, e eu pulava mesmo grávida. Aí, de repente, eu fui na doutora, falei: doutora, eu tô sentindo dores. Aí ela falou assim: Érica, você tem que cancelar seus compromissos, se aquietar um pouquinho, porque você tá com 6 meses de gestação, né? Era uma menina, né? E
tá muito novinha sua bebê, muito perigoso. Então, cancela seus compromissos, fica em casa, quietinha na sua casa, aguardando a chegada da sua filha. E aí, quando eu recebi essa notícia, né, que ela falou assim, fica de repouso absoluto, porque a sua filha quer nascer antes do tempo, ela está encaixada, então fica de repouso. E quando eu recebi isso, eu fiquei muito aflita, porque pra mim o ministério é tudo, né? Assim, eu amo o meu ministério. Eu falei, misericórdia, eu vou ficar em casa até os 9 meses. Por que Deus tá me parando, né? Por que Deus tá me parando? E aquilo, aí eu lembrei da profecia, só que na minha cabeça eu achava que a profecia era que aquilo. O processo era esse. Falei, acho que é esse que é o processo que aquele profeta falou. Eu vou ficar em casa, sem fazer nada. Na inocência, né? Aí eu falei assim, amém, vou ficar em casa. E fiquei, né? Até os 9 meses de gestação. Eu não saí de casa. Meu esposo me ajudava para eu não poder fazer esforços, né? Para segurar a bebê até o final. Sim. Né? Até o final da gestação. E aí, durante esse processo eu chorava, ficava muito depressiva, ficava em casa ali, porque eu queria cantar, eu queria ir para as igrejas e não podia. E aí, mas aí, durante esse processo, eu tive um sonho. Antes do 8º mês de gestação, eu tive um sonho. E nesse sonho, o Senhor, ele me mostrava que eu estava numa maca de hospital. E eu acordava e olhava, abria meus olhos. Meu esposo estava de um lado, minha mãe de um outro. E eu olhava para minha mãe e falava, mãe, cadê minha filha? Ai, meu Deus. Falava pro meu esposo, cadê minha filha? E eles olhavam para mim e não diziam nada. Ai. E eles viravam as costas. E naquele momento, no sonho, né, eu entendi que algo tinha acontecido com minha filha. E aí eu levantava da maca, toda sangrando no sonho. Toda sangrando e saía correndo pelo hospital, desesperada, procurando minha filha. Senhor. E eu creio que esse sonho, ele foi uma revelação, né? O Senhor, ele me revelou que estava prestes a acontecer na minha vida. Ai. E aí eu contei aquele sonho pra minha mãe, contei pro meu esposo. Mas assim, eu achava que era sonho de grávida. Eu comecei a pensar, acho que é coisa de grávida. A gente fica muito preocupada. Com medo, com né? Medo, aflita, né? A ansiosa. gestação, né? É muito preocupante, né? O parto. Então a gente fica com medo. Então pensei, deve ser coisa da minha cabeça, coisa de grávida. Mas não era uma revelação do Senhor. Hoje eu entendo que foi uma revelação. E aí, quando chegou no 9º mês de gestação, quando chegou na fase do 9º mês, tudo lindo, tudo perfeito. Fui na médica, fui fazer ultrassom. A médica falou assim, Érica, tá tudo bem. A sua filha tá perfeita. Já tá com 3 quilos. Tá tudo normal. Você segurou, né? Tudo bonitinho. Ficou em casa, obedeceu. E tá tudo ótimo. Agora vamos só esperar, né? Você já tá com 39 semanas. Vamos esperar que o parto tá chegando. Meu Deus, é difícil até de ouvir essa história. Não é fácil não. Aí eu saí da clínica, né? Liguei pra minha mãe, falei, mãe, tá tudo bem, mãe, minha filha. Tá chegando o dia que vai nascer, tá perfeita. A médica falou que tá tudo ótimo, com 3 quilos. E sábado vai ser o parto, ela falou. Porque eu tava esperando o parto normal. Sim. Mas aí ela falou assim, Érica, se você não chegar até sábado, você não ter nenhuma contração, porque eu não estava sentindo dor, não estava sentindo nada, se você não entrar em trabalho de parto até sábado, a gente vai fazer sua cesárea de qualquer jeito. Então, tava tudo certo. Sim. Era numa quinta isso aí. Numa quinta que eu saí da médica e liguei pra minha mãe. E aí, tudo bem, né? Tudo ótimo. Cheguei em casa, comi, jantei, fiquei feliz. Falei, sábado já é o dia, né? Quartinho pronto, Senhor. Tudo montado, ganhei muito presente, as pessoas felizes. Minha sogra enviou aquela espera mesmo do bebê, né? Aquela momento espera, isso. Tá todo mundo ali ansioso pra chegada daquela criança. Todo mundo ansioso. Minha mãe veio de longe, né? Como eu disse pra você, que eu nasci em Rio Preto, né? São José do Rio Preto. E aí, minha mãe, ela veio de São José do Rio Preto pra ficar comigo aqui em Lorena, né? Pra chegada da minha filha, né? O nome dela era Elise. Aí quando na quinta-feira foi o dia que eu liguei pra minha mãe. Aí minha mãe veio até em casa, ficou em casa. E aí na sexta-feira, de madrugada, quer dizer, da quinta-feira pra sexta-feira, eu acordei de madrugada com uma sensação estranha, né?
Eu costumo dizer que nessa madrugada, eu acho que era a morte que estava rondando ali a minha casa, porque eu acordei com uma sensação de morte dentro da minha casa. E aí eu estava grávida, né? Cutuquei minha barriga, comecei a cutucar minha barriga. Você não era dor, não era nada, dor, não era nada. Era algo estranho, tipo, eu acordei do nada, abri meus olhos com essa sensação, sabe? E eu creio que nesse momento era o Senhor já me acordando, me avisando que estava prestes a acontecer. E aí eu acordei meu esposo e falei, amor, eu tô sentindo algo estranho, não sei, eu não tô sentindo dor, não tô sentindo contração, não tô sentindo nada, mas eu sinto algo estranho dentro de mim. Aí eu comecei a cutucar minha barriga. Falei, será que tem alguma coisa estranha acontecendo com a minha filha? E aí comecei a cutucar minha barriga. E nesse momento, minha filha não mexia. Não mexia de jeito nenhum. Aí eu já comecei a ficar preocupado. Falei, meu Deus, minha filha não tá mexendo. De madrugada. Aí eu acordei minha mãe. Fui lá até a minha mãe e falei, mãe, eu sinto que tem algo estranho com a minha filha, ela não tá mexendo. Aí minha mãe falou assim, filha, você tá preocupada? Isso aí é coisa de grávida, você tá nervosa. No final, o bebê mexe menos. E aí, naquele momento, eu sentia dentro de mim algo estranho. Eu falava assim, não, tem coisa, não tá normal. Olha não como tá, Deus, não tá como normal. Deus cuida, né? Isso. Aí eu liguei, minha mãe falou, então liga pra doutora, fala com ela, porque você tá preocupada, então só a doutora vai te acalmar. Aí eu liguei pra doutora, a doutora falou, Érica, você tá bem, você veio aqui ontem fazer ultrassom. Tá tudo ótimo. Deus. Sábado já é o dia, fica calma. E eu, não, doutora, eu sinto, doutora, tem uma coisa errada, minha filha não tá mexendo. E a doutora tentando justificar, não, mas é normal, tá tudo ótimo. Eu falei, não, doutora, eu posso ir aí? Ela falou, então vem. Isso era que horas? Isso já era de manhã, já estava amanhecendo, né? Acho que era umas 7 horas, 8 horas da manhã já. Na hora que eu acordei, era umas 6 horas da manhã, Sim. 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. E nesse processo de eu ficar com essa preocupação, essa angústia, era uma angústia. até 7 horas da manhã. Sim. Aí a doutora falou, vem até aqui então. Aí eu fui, né, no hospital. Cheguei lá, a doutora estava em cirurgia, foi correndo me atender, porque ela viu que eu estava muito preocupada. Falou, Érica, eu vim aqui pra te... Ela até falou assim, eu vim aqui para te atender porque você está muito preocupada. Então, vamos logo, vamos tirar essa dúvida aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí, a doutora foi, colocou o aparelhinho na minha barriga, aquele aparelhinho que chama, né, cardiotoco, né? Uhum. Que ouve o coraçãozinho da bebê. E aí, quando ela colocou aquele aparelhinho, nada de ouvir o coração, né? Porque quando colocava, na hora que ela colocava, já ficava tum, 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 né? Bem rápido. E aquele coração forte. E quando ela colocou dessa vez, não ouvia nada. Aí eu já entrei em desespero, porque eu já percebi que tinha algo errado. E naquele momento, eu já comecei a chorar desesperadamente. Eu falei, doutora, o que está acontecendo? Fala logo o que está acontecendo. Aí a doutora falou assim, Érica, fica calma, a gente vai ver o que está acontecendo. Tá? Tem algo realmente acontecendo, mas ela não queria dizer ainda pra mim, sabe? Aí ela pegou outro aparelhinho, ficou ali e ficou na minha barriga. Eu acho que ela ficou umas meia hora ali na minha barriga, Meu Deus. tentando entender. E aí, de repente, minha mãe estava comigo nesse momento, ela foi comigo até o hospital. Meu esposo estava trabalhando, porque ele acordou cedo e ele tinha que trabalhar, né? E aí, minha mãe estava ali, ela encostou na parede assim, a doutora cochichou, falou pra ela algo no ouvido dela, falou assim, olha, você é a mãe dela, né? Então, o que eu tenho pra te dizer é que realmente não tem mais vida. A criança não tem mais vida. O pior aconteceu realmente. Aí, quando minha mãe encostou na parede, eu já entendi. Eu falei assim, aconteceu o pior. Aí eu falei, mãe, não tô acreditando, mãe. Eu comecei a gritar, de desespero mesmo, Deus. no hospital. Aí a doutora chegou até mim, falou assim, Érica, realmente a sua filha não tem mais vida. A gente vai fazer uma cesárea, tá? De emergência. Não sabemos o que aconteceu, né, com a sua filha, porque você, né, fez tudo certinho. Tava tudo bem ontem, né? A ultrassom, mas o pior aconteceu. Aí, nossa, naquele momento, eu lembro que a minha pressão subiu.
E aí vieram enfermeiros em volta de mim, tentando me acalmar. Me deram até água com açúcar, que não tem nada a ver, mas me deram porque eu tava muito nervosa. Aí minha mãe falou uma frase assim, falou assim: filha, fica calma. Você vai fazer a cirurgia, isso é um testemunho para você contar. Só que na minha cabeça eu falei, eu acho que é só um susto. Quando tirar minha filha, ela tá viva na minha cabeça, né? Mas eu creio que Deus usou a minha mãe naquele momento para me acalmar. Porque eu estava tão nervosa que a minha pressão estava subindo. Ia ser perigoso. Ia ser muito perigoso. E não, também. Isso, a doutora até falou assim, não pode fazer cesárea com ela desse jeito. Ela tem que se acalmar. E eu estava muito nervosa, eu estava branca de nervosa. Aí minha mãe falou isso, parece que arrancou aquele nervoso de mim. Porque te deu esperança. Me deu esperança, sabe? Aí eu falei, é mesmo? Nossa, minha mãe tem razão. Deixa eu me acalmar, eu vou fazer a cesárea. Tá tudo bem com a minha filha. Aí eu fui pra sala de cirurgia. Eu lembro que eles enfiaram um monte de agulha em mim e eu não sentia nada. Sabe, parecia que a minha... toda aquela dor que eu sentia, porque eu era muito medrosa com agulha. Eu não senti nada de dor naquele momento. Porque eu queria salvar minha filha. A minha prioridade era minha filha ali. Então não importava qual dor que eu sentisse. E aí, naquele momento, fizemos a cesárea. Ela me deu anestesia e tudo. Meu esposo chegou correndo, né? Minha mãe ligou pro meu esposo, já contou pra ele tudo. Ele veio já desesperado também com o que aconteceu. Aí meu esposo estava na sala de cirurgia. A doutora retirou a criança, né, da minha barriga. Ela olhou pro meu esposo e falou assim, olha, você é o pai, eu quero te dizer que realmente não tem mais vida. Já nasceu sem vida, pode segurar sua filha. Aí ele segurou ela no colo e ela estava perfeita, 3,2 kg. Ela era enorme, pensa numa bebê grande. E não tem explicação? Não teve explicação. A doutora não soube explicar, ela falou assim, olha aqui, eu tô com a placenta aqui, tá tudo normal. Não tem nenhum cordão umbilical enrolado na criança. Não tem nada para te dizer, eu não tenho explicação. A doutora falou pro meu esposo, eu não tenho explicação mesmo. E aí, meu esposo pegou a criança, foi até a sala da pedra, né, que coloca a criança ali. Aí vieram meus pastores, meu esposo ligou para os meus pastores da época, lá de Lorena, né, pastor Azarias, veio correndo para nos auxiliar e oraram até pela minha filha. Meu esposo segurou ela, começou a orar e começou a clamar para Deus ressuscitar. Porque Deus é capaz, né? A gente crê que Deus pode fazer milagre, né? Mas naquele momento meu esposo fala que o Senhor disse não para ele. E aí, naquele momento, meu esposo viveu um dos momentos mais difíceis também, porque ele segurou a barra sozinho ali. E a médica falou assim, você quer fazer autópsia? E na cabeça, a gente estava tão atordoado ali, né? Meu esposo não sabia o que fazer, né? Falou assim, vamos esperar minha esposa acordar para ver o que a gente vai fazer, né? Aí quando eu acordei, meu esposo foi até mim, levou a minha filha. Meu Deus do céu. Isso, é muito forte. Levou a minha filha para eu segurar, né? Eu segurei minha filha, fiquei com ela ali no colo. Ela era perfeita, assim. Até hoje eu não esqueço, né, do momento que eu segurei ela. Uma menina linda, perfeita. Parecia comigo. Linda. E assim, um pouco com meu esposo também. E aí eu segurei. E eu lembro que eu chorava e falava, Senhor, ressuscita minha filha. Naquele momento, sabe o que eu queria? Era levantar daquela maca e clamar com todas as minhas forças, porque eu cria que o Senhor poderia ressuscitar. Mas eu não tinha forças porque eu estava, né, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e eu não tinha forças para aquilo. Aí as enfermeiras viram que eu já estava muito alterada, né, orando ali, chorando. Sério que a gente precisa levar ela. Pegou a criança, né, e levou até a sala. E aí meu esposo decidiu não fazer a autópsia, porque a médica disse assim, olha, se você fizer a autópsia vai ter que cortar sua filha, você sabe, né? E aí a gente no momento ali, como tava muita coisa na nossa cabeça, era muita informação, muita coisa, a gente decidiu não fazer, né? Hoje eu penso que eu deveria ter feito, mas a gente decidiu não fazer. E aí meu esposo fez o velório, fez tudo ali, ele teve que ir atrás das papeladas, tudo sozinho ali, minha mãe estava junto, mas a responsabilidade era dele naquele momento, né? E aí fez o velório, ele segurou o caixãozinho, né, da minha filha. E ele fala que um dos homens
né, que estava ali falou assim, você vai querer segurar o caixãozinho? E aí ele fala que nesse momento, né, é um momento muito difícil, assim, que ele teve que decidir entre segurar o caixãozinho ou não, né? Que eles poderiam levar. Ele falou assim, não, eu vou carregar a minha cruz e vou carregar esse caixão. E aí ele carregou o caixãozinho e o Senhor deu uma força tão grande para ele ali que ele começou a cantar no velório. Ele começou a cantar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí ele começou a cantar. Os pastores estavam ali todos emocionados ali, chorando, tudo. E naquele momento, ele fez ali todo o velório, né? Eu lá no hospital, né? Que eu não podia, que eu estava operada. E aí no hospital, enquanto ele estava lá resolvendo tudo isso, no hospital eu estava pedindo a morte, né? Eu pedi a morte, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me mate hoje. Tira minha vida hoje aqui, porque eu não vou suportar conviver com isso. Eu não vou aceitar isso. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu vivo no evangelho, eu louvo o teu nome desde criança e o Senhor permitiu isso acontecer comigo. Eu não aceito. Como eu vou cantar agora? Como eu vou ministrar para pessoas? Como eu vou dizer para vidas que Deus faz milagres se eu não vivi o meu milagre? Naquele momento, eu pedia. Minha mãe estava comigo ali e aí eu fui dormir, né? Quando eu dormi, eu entrei em convulsão no hospital. Minha mãe fala que a minha barriga inchou e começou a me dar uma tremedeira. Eu comecei a me debater em cima da maca. Vieram os enfermeiros em volta tentando entender. Eu creio que naquele momento foi a reação da anestesia que deu em mim. Mas ao mesmo tempo era algo espiritual também, né? Porque era para eu ir também, né? E aí minha mãe fala que minha mãe começou a orar. Quando ela me viu me debatendo, ela sentiu o espírito de morte e começou a orar. Falou, Senhor, eu não aceito que minha filha vai também. Eu não aceito, Senhor. O Senhor tem promessa na vida da minha filha. Não deixe que minha filha vá embora hoje. E eu ali, minha pressão subindo, e ninguém entendendo o que estava acontecendo. Aí uma das enfermeiras falou assim, senhora, você é crente, né? Ora aí, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo com a sua filha. Ora aí, pode continuar orando. A moça a enfermeira falou. Porque eu estava me debatendo, quase caindo da maca. E a minha cirurgia estava abrindo, né? A minha cesárea. Aí minha mãe orava, falou, eu repreendo a morte em nome de Jesus, eu repreendo. Sai daqui, bate em retirada, porque não vai levar a minha filha. E aí eu me acalmei, comecei a me acalmar, né? Voltar em si. E aí quando eu acordei, minha mãe falou, filha, você quase morreu agora. Você quase morreu. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo com você. E Érica, como que foi depois disso? O chegar em casa, ou não ter a criança, ter um quartinho de criança, voltar a louvar, como que foi isso na tua vida? Então, aí essa é, né, a segunda parte, né, do processo, que é a pior parte também. Porque aí você vai tentar raciocinar tudo que aconteceu. Aí quando eu cheguei em casa, né, tinha que me deparar com o quartinho do minha bebê, só que aí meu esposo, ele desmontou o berço para eu poder não ver. Hoje eu entendo que tá certo o que ele fez, porque talvez se deixasse ali ia ser pior, né? Eu ia ficar remoendo aquela dor, aquele sentimento. E aí ele retirou o berço, ele desmontou para eu não ficar remoendo aquilo ali. Mas nada tira dor, né? Nesse momento nada consola, nada. E aí eu, assim, nessa fase desse processo, eu chorava todos os dias. Eu não tinha um dia que eu não chorava, que eu não entendia por que o que estava acontecendo comigo. Eu perguntava por quê, né? Sempre falava, por quê, Senhor? O que eu fiz? Qual foi o meu erro? Qual foi o meu defeito? Qual foi o meu problema que eu não estou entendendo, Senhor? O que eu fiz? Me perdoa. E eu não tinha resposta. E isso me deixava assim, né? Porque o pior de tudo é você não ter resposta. Né? Você não tem uma resposta. Por quê? Como lógica, foi? Né? A gente quer uma resposta lógica. A gente quer uma resposta lógica, né? E eu não entendia o porquê. Aí eu fiz até uns exames, né, pra ver. E os exames não comprovaram nada do que aconteceu. Aí, numa madrugada, eu orei a Deus e falei, Senhor, hoje eu quero uma resposta hoje. Hoje eu não vou dormir
Senhor, eu quero uma resposta. O Senhor tem que falar para mim o que foi que eu fiz para merecer isso. Qual foi o meu erro? Eu quero uma resposta hoje. Aí eu lembro que eu passei a madrugada em claro, não dormi aquela noite. Aí eu abri a Bíblia. Aí foi aí que o Senhor falou comigo. Uma palavra, né, que eu sempre falo dessa palavra, que é em Isaías 42, que disse assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, que se compraz a minha alma. Aí diz o versículo 10: cantai ao Senhor um cântico novo, e tudo que há nele trará justiça. Naquele momento, quando eu recebi essa mensagem, eu falei: Senhor, eu já entendi. O Senhor quer um cântico novo. O Senhor tem um propósito com isso. Não foi em vão o que eu passei. E hoje, assim, o que você acredita, o que você tira de tudo isso que você viveu, até mesmo para falar com outras mães que passaram, famílias que passaram pela mesma coisa que você, o que você tirou disso tudo? Então, nesse processo, o Senhor me ensinou que a dor não poderia ser maior que o propósito, né? Que o Senhor tinha um propósito na minha dor. E aí eu passei a entender, falei assim: se o Senhor me deu a ferramenta, que é a ferramenta de louvar, que é de ministrar para vidas, eu vou usar para o teu reino, para o teu propósito. E aí o Senhor me mostrou naquela madrugada que não era um erro, não era porque eu fiz um erro, porque o justo também passa por provação. Sim. Assim como aconteceu com Jó. Uhum. E aí eu fui entender muito mais a soberania de Deus sobre a história de Jó, que Deus também prova os seus, e aquele que é justo também, e aquele que, mesmo que não fez nada de errado, o Senhor também prova, né? Porque o Senhor tem um propósito na dor do justo, na dor dos seus. E aí o Senhor me ensinou que haveria um propósito ali, e foi aí que nasceu o projeto da canção Cicatrizes, que é a canção hoje que, assim, toca milhares e milhares de mães, né, no YouTube. Eu recebo milhares de testemunhos no Instagram de mães que são confortadas através dessa canção. Porque muitas vezes eu falo, Tati, que o milagre pode não acontecer de fato, mas o milagre é dentro de você. É você que é o milagre. Sim. E aí o Senhor me ensinou que eu era o milagre ali. O fato de eu continuar louvando, de estar de pé, de não entrar numa depressão, porque eu quase entrei numa depressão, já é um milagre. Com certeza. Entendeu? Olha. E aí, porque assim, eu recebo relatos de mães que ficam em depressão. Que não conseguem mais conseguem continuar. Mesmo, não conseguem. Você falando a sua história, a minha filha, a mais nova, aconteceu exatamente a mesma coisa, só que eu já estava internada no hospital, porque ela tinha 6 meses. E um dia à tarde ela parou de mexer, só que eu não notei que ela parou de mexer, só que a médica, por algum motivo, ela sentiu uma vontade de ir naquele... Ela estava em um hospital, ela saiu do hospital que ela estava e ela falou: não, eu vou lá dar uma olhada na Tati. E quando ela chegou, que ela colocou esse... Na hora que você falou o nome do aparelho, eu falei: gente, e às vezes, pra mim, você contando essa história, me serviu que, tipo, às vezes a gente não percebe o milagre que Deus está fazendo na nossa vida, porque a minha filha estava ali, eu não sei nem há quanto tempo que o coraçãozinho dela já não estava batendo, até a hora que a médica chegou, e na hora que a médica chegou, que colocou o aparelhinho, que viu que não estava batendo, também entrou, também falou para minha mãe, muito, nossa, assim, eu me identifiquei muito, porque ela também falou para minha mãe: olha, eu não sei, nem eu não garanto se a criança está viva, a gente não sabe nem se a criança está viva ainda, então se vocês têm fé, vocês orem aí, porque a gente vai entrar para fazer o parto. E aí a minha filha nasceu com vida, hoje ela tem 16 anos. Olha aí, tá vendo? Então, assim, ouvindo você, aqui parece que Deus está falando comigo. Tá vendo? Eu faço milagre na sua vida há muito tempo. Isso, o Senhor cuida. Que coisa linda. Mesmo. Nossa, E existe várias formas de milagres, né? Exatamente. No seu caso, né, a sua filha está viva até hoje. No meu caso, o Senhor recolheu. Mas por quê? O Senhor queria trabalhar em mim. Sim. O milagre seria eu. Eu falo que a Érica de antes era uma Érica. A Érica depois desse processo é outra Érica. Eu me tornei uma outra mulher. O Senhor me amadureceu com esse processo. O Senhor me ensinou, me moldou, me deu um testemunho. Com certeza. Sabe? Me deu... Nossa, eu te admiro. Uma forma de falar com vidas. Porque
eu não sei se naquela época eu teria estrutura. Porque naquela época eu ainda não era convertida, então eu provavelmente eu não conseguiria ter essa estrutura. Isso mesmo, o Senhor sabe, né? De como você teve, e sabe? A Bíblia fala, né, que o Senhor não dá uma prova maior do que a gente possa suportar. De não se revoltar contra Ele. Nossa, olha, eu tô muito feliz de você estar aqui, de você ter contado a sua história, dividido a sua história com a nossa audiência, com o nosso público, porque realmente é uma história que restaura, que dá força, que encoraja, que faz a gente perceber, como eu, no meio, você contando essa história, eu percebi, nossa, eu nunca agradeci a Deus por isso, sabe? Sabe, nunca pensei como nos detalhes, sabe, nos detalhes, isso, exatamente. Né? Então, assim, realmente é lindo. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente que a gente costuma fazer no programa. Geralmente a gente faz o programa, começa, né, você cantando. Eu queria muito que você cantasse agora. A música Cicatrizes, pode ser? Sim, vou cantar a música Cicatrizes, né? E eu quero... Posso olhar pra cá? Pode. E eu quero dizer pra você, que talvez também esteja passando por essa situação, que aquilo que não te matou te fez mais forte. Sabe, o Senhor, Ele está contigo nesse processo. As cicatrizes que você tem são para você lembrar que você é mais forte do que aquilo que te fez chorar. E eu vou cantar essa canção que o Senhor me deu nesse processo. Cantar com o coração sangrando, como é difícil olhar nos olhos de alguém e com a dor no peito dizer que vai tudo bem. Mas acredite que em Deus tem sempre um antes e um depois. Por mais que agora você esteja como um soldado que ferido foi, não desista da tua história, porque Deus nunca vai desistir. O choro dura uma noite, mas é logo de manhã que você vai sorrir. Só confia e deixe Deus agir. Te matou, te fez mais forte. As dificuldades foram suporte, te sustentando, te ensinando a crescer. Deus estava o tempo todo com você. Cicatrizes são para você lembrar que é mais forte do que aquilo que te fez chorar. Erga agora a cabeça, você não morreu. Ninguém mata a tua história se ela está em Deus. Mas acredite que em Deus tem sempre o antes e o depois. Por mais que agora você esteja como um soldado que ferido foi, não desista da tua história, porque Deus nunca vai desistir. O choro dura uma noite, mas é logo de manhã que você vai sorrir. Só confia e deixe Deus agir. Aquilo que não te matou te fez mais forte. As dificuldades foram suporte, te sustentando, te ensinando a crescer. Deus estava o tempo todo com você. Cicatrizes são para você lembrar que é mais forte do que aquilo que te fez chorar. Erga agora tua cabeça, você não morreu. Ninguém mata a tua história se ela está em Deus.
História de uma noiva pra lá de especial hoje com uma pessoa que, gente, eu posso dizer que ela foi tão especial no meu casamento, ela foi tão importante. Eu creio que sem ela, talvez o casamento nem teria acontecido, ou teria acontecido, mas não da forma que foi. Eu tô falando de uma pessoa que não pode faltar no seu casamento ou em qualquer casamento. Tô falando da cerimonialista, eu tô falando de Lene Prado. Seja bem-vinda! Obrigada! Olha, primeiramente, antes da gente começar, eu quero te agradecer por você estar aqui. Eu quero te agradecer pelo que você fez. Vamos contar um pouquinho dessa história? Vamos. Porque agora é verdade, a gente nunca conversou sobre isso e agora eu quero realmente saber qual foi o seu sentimento. O que aconteceu, gente? Para vocês entenderem como foi essa história. Eu estava lá com o meu casamento, todo mundo sabe que eu casei em 45 dias, a coisa mais louca, né? Que alguém já fez, ouviu na vida, né? Mas eu casei em 45 dias e uma pessoa se propôs a me ajudar, né? Falou, não, eu vou lá, vou fazer seu cerimonial e tal. Faltando 10 dias para o meu casamento, 10 ou 15, foi 15, né? Isso. Faltando 15 dias para o meu casamento, eu fico sabendo que essa pessoa ia fazer uma cirurgia. E acabou não me falou ali na hora e eu vi que realmente seria uma missão impossível conseguir dar conta de organizar um casamento inteiro, porque até então nada tinha sido feito. E eu tive um contato com a Lene foi alguns anos. 2019, eu Olha acho. isso. 2019. Falando se ela topava fazer uma parceria comigo, que eu queria fazer um casamento. Era um casamento, como é que ela chamava Era um aqui mesmo? elopement. Que era Um casamento só pra você e o Leandro, bem pequeno. Isso. E daí, gente, acabou não dando certo, né? Passou pandemia, tudo mais. Só veio ela na minha cabeça. E eu falei assim, era 11 horas da noite, pensa. Era, gente, eu tava deitada já. E eu falei, só que o meu desespero era tanto, eu tava tão desesperada com aquela situação, que eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, posso te ligar? Aí ela falou, me manda mensagem que eu tô com os meus filhos, né? E eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei exatamente assim, falei, Lene, a situação é essa. E eu fui muito verdadeira, né, Lene? Eu contei exatamente o que estava acontecendo e eu falei, eu não tenho como, né, tá pagando, porque tá em cima da hora, eu sei que esse valor vai ficar um absurdo, e eu não sei, eu tô aqui te pedindo algo que é ridículo, né, que eu nem deveria estar pedindo, tá, mas não sei, eu tô falando com você. O que passou na tua cabeça? Conta pra mim a verdade, seu coração, o que aconteceu ali quando eu te contei a história? Olha, Tati, eu realmente tava deitada, colocando meu filho pra dormir, e eu sempre fico com o celular. E eu tô em processo de ter um outro WhatsApp para conseguir separar um pouco, né? E ainda não consegui colocar isso em prática. Então eu uso o meu WhatsApp, como da empresa, como o meu WhatsApp pessoal. Então é uma coisa só. E eu tava ali, vi sua mensagem. Falei, nossa, a Tati me mandando mensagem. E comecei a conversar com você e eu senti o seu desespero. Porque eu me coloquei no seu lugar. Eu sei como é o coração de uma noiva nessa reta final, o que passa na cabeça dela. E assim, as minhas noivas não ficam assim, óbvio, né? Porque elas têm o meu acompanhamento, a minha ajuda. Eu sei que fica um pouco mais carregado, porque ainda tem coisas que só as noivas podem fazer, que ela tem que fazer nessa reta final. E eu vi que você estava extremamente sobrecarregada. E perdida. Perdida, desesperada com tudo que estava acontecendo. E assim, naquele momento, o que eu mais senti foi querer te ajudar de alguma forma, para te livrar daquela situação. Eu não queria mais te ver com aquela angústia, porque eu sentia a sua angústia na sua voz. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ajudar ela de alguma forma. E eu não pensei em dinheiro, não pensei em nada. Não pensou mesmo, gente. Eu só queria te ajudar. Foi muito lindo, que eu lembro que a frase que ela falou foi assim: amanhã você vai mandar uma mensagem para ela e falar para ela que ela pode ficar tranquila, que agora eu estou tomando conta do seu casamento. Ai, até me arrepia, gente. Foi lindo demais, foi lindo demais. O meu marido não entendia nada, ele entrava no quarto e eu chorando. Eu falava, meu Deus. Muito assim, foi muito Deus mesmo ali naquele momento. E daí a gente começou o processo. E aí, que eu quero falar para você que está nos assistindo. Na verdade, eu não tinha ideia do que uma cerimonialista pode fazer, qual que é a importância da cerimonialista num casamento. E a partir daquele momento eu vi
que o casamento, eu acho, realmente é impossível acontecer sem você, né? Na verdade, Tati, muitas noivas, né, por não conhecerem ou não terem ideia, assim como você não tinha, da real importância do nosso papel dentro do casamento, acabam fazendo coisas sozinhas ou tomando caminhos que não são bons, vamos dizer assim. E aí, mais pra frente, se cai a ficha. Nossa, eu preciso de ajuda. Ou, nossa, a cerimonialista é importante. Eu recebo muitos pedidos de orçamento assim. Eu preciso de alguém só para ir organizar a entrada dos padrinhos. Você viu que o meu trabalho, isso daí, muito além. Isso aí não é, sei lá, 0,01% do que eu faço. Foi tudo, gente. Foi assim. Primeiro, vocês vão estar vendo na tela conforme a gente está falando aqui. Primeira coisa é a organização dos convidados, né? A Lene, ela trabalha com uma tabela. Essa tabela é incrível. É uma tabela inteligentíssima, né? Um aplicativo. Um aplicativo que todos vocês, você, a noiva, o noivo, a Lene, a assessora dela, o que é muito legal também, que ela tem uma pessoa que ajuda, que está ali à disposição da gente o tempo inteiro, falando com a gente, né? Não deixando a gente com medo ou achando que, né? Ai, meu Deus, abandonaram. Você nunca se sente abandonada com ela. Na verdade, a gente tem uma plataforma onde eu utilizo essa plataforma para a organização do casamento. Como a gente entrou no seu processo já ali na reta final, com tudo não feito, vamos dizer assim, né? Então, a gente já teve que fazer as duas coisas simultaneamente, que seria a confirmação dos convidados, que a gente precisava ter o número exato de pessoas que iriam para a gente poder fazer com que as coisas acontecessem, né? Buffet, mesas, a quantidade de coisas que a gente iria precisar. Então, a gente já entrou com a confirmação de presença. É uma plataforma onde a gente tem um arquivo, né, em Excel, os noivos preenchem com as informações, a gente dispara um link personalizado para cada convite, a pessoa tem acesso ao nosso sistema e ela consegue lá confirmar ou não confirmar a presença dela. E o mais legal é que vocês, noivos, acompanham em tempo real. Então a Tati ela ia recebendo mensagem lá, fulano confirmou presença, Exato. Fulano não comparecerá. Então vocês conseguem ver no tempo real. Isso, e isso nos ajuda demais a ter o controle em relação ao buffet mesmo. Isso. Então assim, gente, organização do início ao fim. Eu queria que você falasse do horário que você chegou no meu casamento. Que horário que você chegou lá no Grandes Sonhos? A gente chegou lá às 9 da manhã, porque na semana do casamento, né, eu falo com todos os fornecedores, organizo, né, um cronograma da montagem, além do cronograma da festa, com tudo que vai acontecer, eu faço um cronograma de montagem e aí a gente vai acompanhando. Então a gente chega cedo, junto com o primeiro fornecedor, e a gente vai ali acompanhando o passo a passo deles, do buffet, da decoração, do DJ, dos doces e assim por diante. Para que tudo saia perfeito, né? Exatamente. É muito... Gente, é uma coisa assim que realmente é necessário, não é luxo. Para quem acha que, nossa, não, ter cerimonialista não é luxo. Se você quer um casamento que saia com tudo certinho, sabe? Eu achei muito incrível, tipo, a noiva vai entrar, toca a música. Ela tem equipamentos que ela liga junto com o cara do som, os músicos, com todo mundo, para que todo mundo haja da mesma forma, né? Exatamente. É incrível isso. Sim. Então você sabe um ponto certo, a hora que vai soltar a música, o que vai... É incrível. Ninguém fica perdido, sabe? Ninguém fica perdido, tipo, que padrinho que vai cumprimentar agora? O que a noiva vai fazer agora? Agora ela vai virar? Não, ela já está sempre ali disponível, né? Sim, a gente sempre tem que estar um passo à frente. Então, a gente fez o nosso cronograma da festa com todas as informações, a gente amarra todas as informações do casamento e o meu foco é o quê? Fazer o protocolo, a parte chata, vamos dizer assim, no menor tempo, para sobrar tempo para vocês viverem, porque você viu que passa rápido. A festa passa rápido. Então, se você não tem uma boa cerimonialista, se você não tem uma pessoa ali que está no comando, evitando você de sofrer problemas, você perde tempo. Então esse é o meu foco, fazer o protocolo no menor tempo para vocês poderem viver. Eu queria que você curtisse. Eu queria que você fosse só a noiva, sabe? Que você aproveitasse o seu dia, Leandro também, e que vocês vivessem a cerimônia, que vocês vivessem a festa. Então a gente faz esse cronograma, manda para os fornecedores, então todo mundo sabe
a hora certa, todo mundo já tem as informações do que vai acontecer no casamento. Teve um momento, gente, que ela se preocupa, eles pensam em tudo. Ela, a equipe dela pensa em tudo, ao ponto de tipo, vamos colocar o chinelo, coisas que assim, que eu jamais iria pensar, que eu jamais iria, sabe? Então assim, eu até pensava, gente, será que é pra mim ou será que é assim mesmo? Não, é assim mesmo. Porque eu falei, nossa, é tanto cuidado comigo, com o Leandro o tempo inteiro. Até mesmo, tipo, o que vocês vão comer? Ó, a gente vai guardar, vai deixar, tá com tal coisa, tá com a tua mãe, tá... Gente, é impressionante. Sim. É impressionante. Eu quero, assim, parabenizar pelo teu trabalho. Obrigada. Ele é incrível, ele não tem falhas. Todo mundo que estava no meu casamento falou assim, o casamento foi muito bem organizado. Ele estava organizado do início ao fim. E realmente o seu trabalho é um trabalho que se destaca, é um trabalho que merece aplausos mesmo. E é um trabalho, gente, que você vê, que eu acho que é o mais importante de tudo, que é feito com muito amor. Eu falo, Tati, que lá atrás, né, quando eu comecei a trabalhar com... Primeiro, obrigada. Obrigada pelas palavras. Isso é o maior retorno, assim, que a gente pode ter, que a gente sabe que a gente está no caminho certo, fazendo a coisa certa. Mas lá atrás eu falei para Deus, assim, que as noivas que viriam para mim seriam aquelas que Ele separou para mim. Ai, que lindo. Então eu sei que às vezes, quando eu comecei, eu ficava triste. Porque eu atendia a noiva, e aí eu gostava dela, eu já estava sonhando ali com o casamento dela e pensando nas coisas, podia ser assim, podia ser assado, e depois não dava certo. Helene, a gente fez orçamento com outra cerimonialista, a gente ia fechar com outra cerimonialista, aí eu ficava triste. E depois eu entendi que eu não vou ser a cerimonialista de todas as noivas, e aquelas que são minhas, eu sei que elas são minhas, porque é Deus que manda. Ai, que coisa sabe? linda. E eu falo para Deus, Pai, obrigada. Às vezes quando tá difícil a situação, eu sempre oro e falo, Pai, eu sei que o Senhor sabe onde estão as noivas que são para mim, então vai no coração delas para que elas venham. E eu sei que as noivas que fecham comigo é porque Deus é que manda mesmo. Lene, vamos falar um pouquinho sobre casamento. Existem estilos de casamento diferentes? Sim. Como que funciona isso? Tem um casamento que... Qual é o casamento que você gosta muito de trabalhar? Ou então você... Não, Tati, eu trabalho com todos os tipos de casamento, mas eu queria saber se tem essa diferença. Tem sim, Tati. Na verdade, as noivas... Quando você começa a entender, você ficou noiva, você vai começar a ver as coisas de casamento, eu sempre falo para as minhas noivas, tente se ver dentro daquele casamento. Porque o que dita, na verdade, o seu casamento não é a sua decoração. Eu escolhi essa decoração que eu vou colocar no meu casamento. O que dita a sua decoração é o seu espaço. Então, não adianta você ser uma noiva clássica que quer tudo dourado, com cristais, com lustre no teto, coisas mais chiques e glamourosas, num salão rústico. Não combina. Entendi. Então, você tem que entender isso. Eu falo pra noiva, se veja. Helene, eu sou clássica. Eu mostro pra ela, isso daqui é uma decoração clássica. Essa daqui é uma decoração... A gente usa muito, o pessoal fala rústico, mas o correto seria o borrô, né? O borrô chique, o borrô rústico. Gente, e então, agora você falando, eu lembrei da gente. Das cores. Gente, não, vou ter que contar o que aconteceu. No começo, eu falei, como eu não entendo nada desse negócio de decoração, eu vou deixar, e acabou que a minha sogra, escolhendo, minha sogra tem uma preferência pela cor dela, ela gosta de cores mais chamativas, cores, né, mais fortes vibrantes. E tudo mais. Mas não era o meu momento. Sim. Foi. E daí, quando eu fui mostrar pra Lene a decoração, gente, é muito impressionante. Ela tem um feeling. Ela consegue tirar isso da gente, que ela viu na minha cara, tipo assim, mas você tá feliz com isso, Tati? Gente. Eu sabia. E ficou maravilhoso. Ficou lindo, né? Nossa. A gente escolheu uns tons mais claros. Ficou a coisa mais linda. Mas é sobre isso, né? Sim. Sobre você conseguir... Se ver. Se entender. Isso é muito importante. Na pandemia, contando um caso, eu tive um casal, né, que a gente precisou
porque tinha aquelas restrições de quantidade de pessoas, a gente teve que mudar o espaço, mudar o horário do casamento. E a noiva, ela ficou muito chateada, assim. No final, ela falou pra mim, poxa, Lene, eu tô fazendo um casamento que não é meu. Ai. Porque ela não estava se vendo naquele casamento, porque ela era clássica, ela queria um salão mais moderno, e a gente teve que mudar para um salão mais rústico. Eu falei, calma, vamos encontrar aqui um meio termo, vamos trazer elementos que tem a ver com você, para que ela conseguisse se identificar. E no final ela falou, Lene, ficou maravilhoso, porque a gente conseguiu mesmo mudando o horário, o espaço, mudando a decoração, porque teve que mudar, porque o salão era mais rústico e a outra decoração era mais clássica, para a noite e tal. Ela no final ficou feliz, porque a gente conseguiu extrair isso dela. Que maravilha. E implantar naquela decoração coisas que tivessem a ver com ela. E foi isso que aconteceu com você. Exatamente. Ficou lindo, gente. Ficou perfeito. Vocês estão vendo as imagens aí de como ficou a decoração, as cores que foram utilizadas aí no meu casamento. Ficou tudo perfeito. Tanto a cerimônia, né? Quanto... Sim. Nossa, a cerimônia também foi maravilhosa. Quando você falou, Tati, não vamos usar tapete, não. Vamos colocar a grama tá bonita, isso, né? Tá vamos colocar as pétalas. Nossa, ficou perfeito. Ficou lindo aquilo. O corredor ficou largo, né? Nossa, ficou lindo. Eu acho que quando você coloca o tapete, você meio que limita o corredor naquele coisa fininha, né? Agora com as pétalas ficou aquele corredor largo, bonito. Nossa, ficou perfeito, gente. Vocês estão vendo aí nas imagens. Lene, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal como que faz para te procurar. Quem tá pensando em casar, qual é o tempo ideal? Não façam como eu, gente. Por favor, olha, gente. E uma coisa que eu quero deixar clara aqui. Se a Lene não fosse muito, mas muito competente, se ela não confiasse muito no trabalho dela, ela jamais pegaria esse meu casamento. Que desafio, hein? Assim, Tati, pode ser um tiro no pé, né? Você pegar um casamento, assim, que não tinham as coisas... Não tinha nada sido feito do ponto de vista da organização e tudo mais, visita técnica não tinha sido feita, várias coisas que a gente faz não tinham sido feitas. Então, assim, é muito complicado, porque eu tinha muita chance de dar errado, sabe? Mas eu sei, né, daquilo que eu entrego. E aí a gente correu atrás de fazer tudo e corrigir os erros e fazer o que precisava ser feito. Graças a Deus deu tudo certo. Gente, quando ela falou assim, precisa o microfone pro pastor, eu nem... Foi. Eu nem tinha pensado nisso, gente, olha só. Sim. Então, assim, primeiramente, eu quero que vocês saibam disso, porque é importante. Então, assim, para vocês conhecerem um pouquinho de como o trabalho da Lene é perfeito, porque ela realmente fez um grande casamento aí com 15 dias, gente. Mas é claro que você que está assistindo a gente, você não vai fazer isso com ela, né? Pelo amor de Deus, né? Por favor. Então, você está pensando em casar, qual é o tempo ideal para começar a procurar a cerimonialista e ver todas as coisas do casamento? O tempo certo, assim, não existe, né? Um tempo, esse é o tempo certo. Tem a sugestão do tempo ideal. Então, eu sempre falo de 18 a 12 meses é um tempo bacana. Muito tempo antes, por exemplo, 2 anos e meio, eu já tive um casal que me contratou com 29 meses. Meu Deus do céu. Aí a gente a gente encontra alguns obstáculos, porque, por exemplo, a agenda dos espaços não abriram, tem algumas coisas que podem atrapalhar esse meio tempo. Sim. Mas o ideal é de 18 a 12 meses, é um tempo bacana para a gente conseguir ter tempo suficiente para fazer as coisas com calma, ter boas opções de fornecedores disponíveis também, porque quando você fica com um tempo muito curto, os fornecedores já estão com as agendas lotadas. E aí você tem que ficar, ou você fica ali com muito caro, ou aqueles que são muito baratos, ou não prestam um serviço tão bom. Então a gente fica aí com essa dificuldade. Por isso que o ideal é fazer com antecedência. E quem quiser conhecer mais seu trabalho, tem aí as redes sociais, o Instagram, que a pessoa pode entrar, ela pode fazer perguntas, pode. Se tiver alguma dúvida, pelo direct ou pelo WhatsApp, entrar em contato com você? Sim, tem o nosso Instagram, né? @Lene Prado, cerimonial. Lá tem um pouquinho do nosso trabalho. A gente vem aí fazendo uma sequência de mudanças. A gente está passando por um processo interno também de melhorias, porque crescer, né, gente? Tem que mexer, tem que alterar, tem que mudar. Então a gente vem buscando entregar coisas novas, nosso atendimento, a nossa qualidade também. Então a gente está aí passando por essa reformulação, mas no nosso Instagram tem bastante coisa legal lá. Que maravilha, Lene, muito obrigada. Obrigada eu. Olha,
é a primeira de muitas, hein? Sim, com certeza. Ó, tá. Com certeza. Eu quero muito, muito que você faça parte disso, de tudo isso, assim como você me colocou na sua vida, eu quero que você sempre esteja na minha e na vida aqui do nosso programa, né, gente? Então não deixem, vocês que estão aí, de conhecer o trabalho da Lene. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tati. Eu tenho certeza que nada é por acaso. E você que tá aí, não sai daí não, porque tem muito mais coisas para você ver hoje aqui nesse programa que tá simplesmente incrível. Tem Samira. Fala, mulher, tudo bem? Tati, mais uma semana no seu programa. Que honra de estar aqui com você. E hoje eu queria falar do seu visual, que você tá cada dia mais e mais acertando nos seus looks com a estratégia de imagem que a gente montou pra você. Vamos falar desse seu look novo aí, que eu amei, tanto na cor quanto no recorte, no caimento da peça no seu corpo. Ficou lindo, Tati. Vamos falar primeiro da sandália. Você colocou uma sandália que eu falo que é aquela famosa tem que ter, né? Porque ela é nude, ela é básica e ela tem assim, deixa um ar de sensual, né? Com o peito do pé à mostra. E aí ele também dá aquela alongada na silhueta por conta de não chamar tanto atenção. Parece que é uma coisa só, né? Quando sobe. Quando você escolhe o look monocromático, ele também, né, dá aquela alongada. E falando do seu decote quadrado, ele traz, né, ele remete ao romantismo, né, a mulher romântica, combinado com a cor que você escolheu. Então ele trouxe esse ar, aquele sexy romântico, digamos assim. Eu achei lindo, uma combinação assim, que caiu super bem com a sua estratégia de imagem, Tati. Então, pra quem quer ali trazer mais romantismo, né, pro visual, com um toque de sensualidade sem ser vulgar, a gente tem que ter ali, trabalhar nas cores, no caimento e nos recortes do tecido. Isso é muito importante, porque isso deixa o visual, é o que vai remeter, fazer com que como os outros vão me ver em relação ao meu vestir, né, o meu modo de vestir. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chame nas redes sociais que eu vou estar lá disponível para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. O programa O Encontro está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a sua audiência aqui com a gente. Não deixa de compartilhar esse programa. É uma forma de você espalhar a palavra de Deus. É tão lindo a gente poder falar de Deus, né? E o intuito desse programa é te levar ao encontro dele. De todas as formas. De como você se vestir melhor, de uma maneira que agrade a Deus, de uma maneira como você se maquiar melhor, de uma forma sem ser escandalosa, mas ficando linda e agradando o coração de Deus. E claro, também, gente, para você que tá aí, que precisa ouvir, às vezes você tá achando que sua vida tá tão difícil, né? Aí você escuta os testemunhos aqui, o seu coração logo já se enche de esperança. E sempre com reflexões lindas, sempre aí seguindo o que a Bíblia diz. Então, eu peço para você que está aí, compartilhe esse programa, compartilhe, deixe seu comentário, ajude a gente a expandir, a ir para longe, tá bom? Fiquem com Deus e agora vocês vão ficar com ela também, Érica cantando aqui pra gente. Cantar com o coração sangrando, como é difícil olhar nos olhos de alguém e com a dor no peito dizer que vai tudo bem. Mas acredite que em Deus tem sempre um antes e um depois. Por mais
mais que agora você esteja como um soldado que ferido foi, não desista da tua história, porque Deus nunca vai desistir. O choro dura uma noite, mas é logo de manhã que você vai sorrir. Só confia e deixe Deus agir. Aquilo que não te matou te fez mais forte. As dificuldades foram suporte, te sustentando, te ensinando a crescer. Deus estava o tempo todo com você. Cicatrizes são para você lembrar que é mais forte do que aquilo que te fez chorar. Erga agora a cabeça, você não morreu. Ninguém mata a tua história se ela está em Deus. Mas acredite que em Deus tem sempre o antes e o depois. Por mais que agora você esteja como um soldado que ferido foi, não desista da tua história, porque Deus nunca vai desistir. O choro dura uma noite, mas é logo de manhã que você vai sorrir. Só confia e deixe Deus agir. Aquilo que não te matou te fez mais forte. As dificuldades foram suporte, te sustentando, te ensinando a crescer. Deus estava o tempo todo com você. Cicatrizes são para você lembrar que é mais forte do que aquilo que te fez chorar. Erga agora a tua cabeça, você não morreu. Ninguém mata a tua história se ela está em Deus. O choro pode até durar uma noite inteira, mas de manhã a alegria te alcançará. Esse processo é pra te fortalecer. Já sinto o cheiro de vitória parando no ar. Só confia, só espera.